Fala pessoal, aqui é Alan Lopes e nesse vídeo eu vou te explicar como responder uma pergunta muito comum nas entrevistas de emprego. Aquela pergunta na qual o recrutador quer entender se tu tem determinada habilidade. Geralmente o recrutador vai perguntar algo assim: você sabe trabalhar em equipe? Você tem competência para liderar? Você sabe elaborar determinado relatório? Como você lida, por exemplo, com trabalhos junto ao cliente? Você sabe se expressar em público? Enfim, qualquer pergunta onde ele te questiona se tu tem determinada habilidade. Eu vou te explicar uma técnica que vai garantir com que tu responda essa pergunta perfeitamente, sem gaguejar, sem se atrapalhar ali, e falar isso com tranquilidade, mostrando que realmente você tem essa habilidade, tá bom? Então fica nesse vídeo que tu vai ter essa grande ferramenta para trabalhar na tua entrevista de emprego. Aproveita então, já dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque aí o YouTube já vai saber que tu tá gostando desse tipo de conteúdo e vai te indicar outras dicas importantes como essa. E vamos então ao conteúdo desse vídeo. A entrevista de emprego é sempre aquele momento tenso, né? Que a gente fica muito ansioso, às vezes não sabe o que responder, sua frio. É um momento geralmente muito perturbador assim por candidato. Mas isso geralmente acontece porque tu não tem uma preparação adequada antes. Geralmente tu recebe uma pergunta na qual tu é surpreendido e tu não sabe o que responder. Tu nunca pensou em responder algo daquele tipo. E isso acontece muito com essa pergunta que eu tô te colocando aqui, né? Sobre você tem alguma habilidade específica, você sabe liderar uma equipe, ou de repente você sabe conduzir uma reunião junto ao cliente. É uma pergunta muito específica sobre uma habilidade, mas que talvez tu nunca tenha pensado como é que tu responde, como é que tu demonstra ao recrutador, como é que tu comprova para ele que às vezes tu já teve essa experiência, que tu já tem essa habilidade e que tu tá apto a trabalhar com isso se for um desafio imposto. Então, assim, quanto mais tu se preparar, quanto mais tu tiver ferramenta, mais fácil vai ser esse processo da entrevista e mais tranquilo tu vai se sentir. Provavelmente tu não vai se sentir tão ansioso. E é aqui que eu quero te ajudar com uma técnica que chama STAR. Essa técnica ela é composta por 4 passos, mas que vai te dar uma estrutura para que tu responda essa pergunta da forma adequada. Antes de entrar nessa técnica, uma coisa que eu quero te explicar é, por exemplo, se o recrutador te perguntar: você consegue trabalhar em equipe? Né? Você sabe trabalhar em equipe? Você tem habilidade para trabalhar em equipe? Uma coisa que você tem que pensar é onde, na minha vida, primeiro, profissional, eu tive essa experiência. Então, se de repente você já tem alguma experiência profissional, você vai pensar: onde na minha vida profissional eu tive uma situação que eu consigo demonstrar que eu sei trabalhar em equipe. Isso se você já tiver experiência. Se você não tiver experiência, de repente você está concorrendo a uma vaga de estágio, você vai pensar na sua vida. Então, onde de repente na minha vida eu tive essa experiência de trabalhar em equipe. Por exemplo, com certeza tu teve que trabalhar em equipe na tua escola. Tu teve que fazer algum trabalho aí de história, geografia, ou mesmo na faculdade, por exemplo, onde tu teve que trabalhar com grupo, que tu teve que dividir as tarefas, combinar quem ia fazer o quê, às vezes cobrar, né, o amigo ali que ele tinha que terminar a tarefa dele. Então assim, tu tem que buscar no teu histórico de vida alguma experiência para tu poder contar para o recrutador. Né? Essa é a típica pergunta que o recrutador te faz para que tu explique onde no teu passado tu já executou isso, comprovando que tu tem essa habilidade. Tá? Então tem que buscar no teu histórico. A partir daí, aí a gente pode entrar na técnica então para estruturar essa resposta direitinho. Então vamos pegar esse exemplo, né? De repente o recrutador pergunta para ti: você tem habilidade de trabalhar em equipe? E aí, pô, vamos imaginar que você não tem experiência profissional. E aí você fala: putz, eu não tenho experiência, mas eu sei que na época da escola eu já trabalhei em equipe. E aí tu vai usar essa situação. A primeira coisa que você vai ter que falar é sobre a situação envolvida. Tu vai contextualizar a situação primeiro. Então tu vai falar: bom, recrutador, na época da escola, quando eu tinha meus 16 anos, eu fiz um trabalho em equipe. Isso daí era um trabalho multidisciplinar, envolvia várias tarefas.
pronto, tu já contextualizou, tu falou onde isso estava correndo na linha do tempo, qual que era o cenário envolvido, percebe? Tu já deu detalhes para o recrutador entender a tua história. Esse é o primeiro passo, é tu contextualizar, tá? Porque senão tu começa a falar, ele não sabe se tu está falando da tua experiência profissional, se está falando de repente de uma época, como eu falei, da escola, da tua terceira série, ou se de repente é um trabalho da faculdade. Então tem que contextualizar isso para ele entender onde está situada, né, essa experiência na tua vida. O segundo passo é a tarefa, tá? Lembra que a técnica STAR, cada um é uma letrinha importante. A primeira que eu falei foi situação. A segunda é explicar a tarefa, ou seja, o que tu tinha que executar naquele trabalho, né? Qual que era o combinado? Qual que era a tarefa que tu tinha que fazer naquele trabalho? Então tu vai explicar. Recrutador, naquele trabalho em grupo, eu fiquei então encarregado de executar a formatação do trabalho. Eu fiquei encarregado de pegar todos os trabalhos de todos os outros amigos ali, juntar tudo aquilo, formatar, revisar e garantir com que o trabalho entregue final ia estar bacana, ia estar bonito, ia estar apresentável. Eu ia formatar, essa era a minha tarefa nessa situação. Então aqui, de novo, ainda é uma contextualização. Em nenhum momento aqui tu ainda comprova que tu sabe trabalhar em equipe, mas são informações importantes para o recrutador entender o que aconteceu. E aí sim, tu entra então no terceiro passo da técnica STAR, que é a ação. Ou seja, o que tu fez nessa situação específica que comprova aí que tu tem essa habilidade de lidar em grupo. Então, de repente, tu pode mostrar algum desafio que aconteceu, tá bom? E como tu lidou com esse desafio. Então, de repente, tu pode falar, pô, eu tava lá trabalhando em grupo e percebi que eu tava cobrando o pessoal para me entregar o material e o pessoal não tava me entregando no prazo. Tava ficando muito em cima para eu ter que editar todo o trabalho. Eu sabia que eu ia, de repente, ter que correr, enfim. E aí, o que eu fiz foi ligar pro pessoal com calma, sem xingar ninguém, sem cobrar ninguém excessivamente. Mas eu fui conversar com o pessoal para mostrar que era importante que eles me entregassem no prazo, para que eu conseguisse fazer o meu trabalho, para que eu conseguisse fazer minha parte, principalmente para que a gente tivesse o trabalho bem feito e entregue e ganhar nota bacana por aquilo. Então, na ação, tu descreve como tu fez e como tu apresenta essa tua habilidade, né? Tu mostra que tu já fez isso no passado, como tu lidou com a equipe, como tu conduziu, às vezes, algum conflito na equipe, como tu sabe interagir com as pessoas de forma respeitosa, como tu sabe pedir a colaboração das pessoas, como tu consegue ajudar elas quando necessário, né? Esse é o passo da ação. E aí, o que falta, então, é tu ir para o quarto passo da técnica STAR, que é o R, que é o resultado, né? Então, depois da tua ação, qual foi o resultado que aconteceu? Geralmente, obviamente, esse resultado tem que ser positivo, né? Tem que ser um resultado que mostre que a tua habilidade aplicada gerou um resultado bacana para a tua situação ali. Então, ali tu fala, pô, então, depois que eu conversei com meus colegas, né, perguntei se alguém estava tendo dificuldade, se eu podia ajudar eles de alguma forma, todos entenderam o recado, me mandaram logo no dia seguinte a parte do trabalho, e aí eu pude formatar com tempo, tanto que eu tive até um tempo extra ali, eu fiquei um dia tranquilo antes da entrega do trabalho, pude entregar o trabalho do professor antecipadamente, e isso garantiu com que o trabalho tivesse a qualidade esperada e a nota fosse excelente. Então percebe, tu contou toda a situação para o recrutador com uma história de início, meio e fim, contando qual que era o contexto envolvido, qual que era a tarefa que tu tinha, qual foi a ação que tu desenvolveu e qual o resultado, onde aqui tu comprova que tu sabe trabalhar em equipe. Tudo bem, não é uma situação de trabalho normal, enfim, mas não importa. O que importa na descrição de uma habilidade ou de uma competência o recrutador precisa entender que tu tem aquela competência. O recrutador precisa entender que tu sabe lidar com aquela situação, que tu sabe contornar aquela situação bem. E assim, obviamente, a questão vai estar super bem respondida e com certeza tu vai estar mais tranquilo, tá? E aí uma dica que eu te dou extra aí nesse vídeo é, tu pode simular algumas perguntas dessa na tua cabeça. Escrever uma lista de perguntas, por exemplo, eu tenho habilidade para escrever relatórios. Eu tenho habilidade para ficar 4 horas concentrado fazendo uma atividade.
Eu tenho habilidade para apresentar uma reunião para um cliente. Eu tenho habilidade para cobrar um fornecedor que não entregou o produto no prazo. Percebe? Tu pode criar várias perguntas dessa e tu fazer esse exercício antecipadamente, pensando nessa técnica STAR para responder sobre essa estrutura, falando a situação, a tarefa, a ação e o resultado. E assim, obviamente, treinando isso com algumas perguntas, essa estrutura já vai estar na tua cabeça. E mesmo que o recrutador te pergunte algo que tu pode ser pego de surpresa, tu já vai ter a estrutura dentro da tua cabeça, então tu vai conseguir responder com muito mais tranquilidade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se preparar melhor para esse tipo de pergunta e principalmente que esse exercício prático ele te ajude a se preparar e ficar um pouco mais tranquilo, porque eu sei que a entrevista realmente é uma situação de grande dificuldade, aí, de grande ansiedade. E obviamente, se a gente não se preparar, essa ansiedade vem, pega a gente, e aí a entrevista geralmente não é das melhores. Aproveita, faz esse exercício. Se tiver alguma dúvida, põe nos comentários aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.